Olá, sou Graziela Fumagalli Leães, médica veterinária, especializada em vigilância sanitária e qualidade de alimentos e mestranda no programa de pós-graduação em Ciência e Tecnologia de Alimentos da Universidade Federal de Santa Maria. Venho, através da disciplina de popularização da ciência e tecnologia de alimentos, trazer para dentro da medicina veterinária este tema de extrema relevância e um mercado de trabalho muito importante e que vem trazendo muitas oportunidades para quem o conhece e quem se especializa. Então, o tema da minha palestra hoje é popularização da ciência e tecnologia de alimentos na medicina veterinária. A ciência e tecnologia de alimentos, ela engloba um estudo da composição física, química e biológica dos alimentos, assim como as causas o que leva à deterioração desse alimento, o que leva a perdas desses alimentos, além de conceitos implícitos, aqueles ocultos, aos processamentos em si desse alimento, a sua tecnologia, a sua transformação. E o seu objetivo é melhorar a segurança, a qualidade, a salubridade e a disponibilidade de alimentos, assim como suas propriedades nutricionais. Conforme a especialização que o cientista de alimento desenvolveu ao longo da sua carreira ou está desenvolvendo, ele pode buscar diferentes maneiras de processar um alimento, assim como procurar preservá-lo, criar embalagens, formas de armazenamento diferentes, sempre obviamente atendendo à legislação vigente, mas este é um objetivo então de um cientista de alimentos. Quando a gente se fala em tecnologia de alimentos, a gente está visando a aplicação, então, de uma seleção, da preservação, do processamento em si, da embalagem, da distribuição e do uso de alimentos seguros. Para isso, a gente faz o uso, então, do quê? Do processamento, que são tecnologias desenvolvidas para eu transformar os meus alimentos. Eu faço uso da biotecnologia, que é a utilização, então, de meios biológicos de avanço através, por exemplo, de enzimas, através da engenharia de alimentos, da análises, né, da química em si, da microbiologia alimentar, da nutrição, de um controle de qualidade, através de programas, principalmente, de boas práticas, de análise de perigo de ponto crítico de controle, através de POPs, através de um gerenciamento de segurança alimentar e, principalmente, através da inspeção e da fiscalização. Os alimentos compreendem uma das mais importantes indústrias do país, então ele movimenta um potencial muito grande da nossa economia e está em constante crescimento. Isso é uma realidade e é uma necessidade futura. Então são milhões de lojas de varejo, como restaurantes, supermercados, que servem ou vendem alimentos diretamente aos consumidores, além de que o Brasil é um dos maiores fornecedores de alimento do mundo. No caso da medicina veterinária, a ciência e tecnologia dos alimentos começa então no abate e segue até o produto chegar ao consumidor. Então, como eu mostro nessa imagem, a gente começa lá na inspeção inicial, no recebimento dos animais, lá no frigorífico ou mesmo lá na produção destes animais, até que ele vá ser consumido então pelo consumidor final, né? Pelas pessoas que adquirem então esse produto. A ciência e tecnologia de alimentos é uma área de extrema importância dentro da medicina veterinária, embora não se tenha tanta divulgação nesse sentido, e também na atenção da saúde pública. Então, ela gera muitos empregos na parte da inspeção de alimentos. Cabe a nós, médicos veterinários, garantir que os alimentos de origem animal, que é o nosso foco, cheguem na mesa do consumidor, então, livre de contaminantes, evitando então a transmissão de doenças através desses alimentos, como salmonella, campylobacter, entre outras, e zoonoses que também podem ser transmitidas, como a brucelose e a tuberculose.
Mas por que os médicos veterinários são os únicos responsáveis em toda essa cadeia da fiscalização? Então, quando a gente fala da parte de processamento, de tecnologia, mesmo de produção, onde podemos ter zootecnistas, na parte então de processamento, de qualidade, a gente vai ter também engenheiros de alimentos, tecnólogos, mas por que a parte de fiscalização cabe só a nós, médicos veterinários? Por um simples e determinante fato. É porque somente nós, médicos veterinários, somos capazes de, ao um simples exame visual, identificar alterações, identificar zoonoses. Então, somos nós que somos capazes de fazer com que um animal doente não passe por um processo de abate, ou pelo menos que ele não chegue à mesa do consumidor. Então, aí vem a importância do médico veterinário e a explicação de por que esses cargos de fiscais são exclusivamente de médicos veterinários. Então, existe um motivo muito importante para isso e é muito importante que, quando está se estudando a medicina veterinária, tenha esse conhecimento, não só pela área enorme, vasta de oportunidades que às vezes se perde ou que se não tem tanto conhecimento, mas principalmente por entender a importância que nossa profissão tem dentro da cadeia de alimento. Então, nós somos responsáveis por essa fiscalização em todo o processamento, em toda a cadeia, desde lá da produção, na propriedade rural, até chegar à mesa do produtor, ou mesmo, e mais importante, em termos de economia, para um alimento, né, de origem animal que vai ser exportado, né, ou mesmo em forma de commodities, como carne menos processada. Bom, enfim, a gente sabe que existem inúmeras atribuições para os médicos veterinários, né? Os campos de atuação nossos são muito grandes, mas sem dúvida nenhuma, o campo que cresce e tende a crescer mais é de alimentos. A gente teve um crescimento muito grande nos últimos 20 anos na parte PET e, obviamente, houve uma saturação. No entanto, a área de alimentos ela é uma área que não tem como saturar no sentido de que, necessariamente, todos precisam se alimentar. Então, tanto na parte de tecnologia de alimentos quanto na parte da qualidade, sempre haverá necessidade de existir o trabalho de um médico veterinário. Quando a gente fala, então, da importância dos alimentos, a gente tem que focar na veterinária, nos produtos de origem animal. Para isso, a gente tem que entender que existem regras e etapas que eu posso, então, ter um produto fresco, né? Eu posso ter uma carne, mas eu também posso ter o processamento desses produtos de origem animal. Mas para eu entender melhor isso, eu preciso saber que a tecnologia dos produtos de origem animal, elas são multidisciplinares, elas englobam química, bioquímica, fisicoquímica, microbiologia, farmacologia e nutrição. Eu necessariamente preciso fazer essa interligação para que eu consiga entender esse processo da ciência e da tecnologia dos produtos de origem animal. E quando eu falo da ciência e tecnologia de alimentos, eu estou falando de uma forma geral, mas quando eu falo em ciência e tecnologia de produtos de origem animal, eu estou focando no nosso interesse, tá? Que são o foco da medicina veterinária na parte de alimentos. A tecnologia de origem animal, a tecnologia de processamento de alimentos de origem animal, ela precisa passar então por métodos e técnicas, seja eles para obtenção, para preparo, para processamento. Mas o que é processamento? E transformação. É eu pegar uma matéria-prima, por exemplo, como uma carne suína, e transformar ela em um salame. Aí eu também falo em embalagem, em armazenamento e em distribuição. Então, todos esses processos foram definidos pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o MAPA, como parte, então, dessas técnicas, desses métodos que englobam, então, o processamento, a tecnologia dos alimentos de produto de origem animal. A gente tem que entender, então, que para a gente garantir uma qualidade de um produto desses, a gente tem que estar de acordo com a definição que engloba ele, a gente tem que manter os seus aspectos nutricionais, preservando o bem-estar de quem os consumir. Então, é muito importante que a gente tenha consciência que a gente tem que atender às legislações, a gente tem que ter um conhecimento científico e técnico do que a gente está fazendo, para garantir, então, que o nosso consumidor final vá ter um produto de
qualidade e com segurança. Mas quem são então os produtos de origem animal que eu venho falando ao longo desta palestra? São leite e derivados, né? Então todos os derivados lácteos, desde o leite de diferentes espécies, como bovina, bubalina, caprina, ovina, como, por exemplo, as carnes e derivados das carnes, né? Carne de gado, carne de aves, carne de suíno, assim como os pescados e seus derivados, que vão englobar os peixes, os crustáceos, os moluscos, os répteis, os anúrios, assim como os ovos e seus derivados e o mel e seus derivados. Então, são, na verdade, 4 tipos de produtos, porque, obviamente, o pescado também é um tipo de carne, mas são, então, derivados lácteos, derivados cárneos, derivados de ovos e de mel. Esses são os produtos de origem animal em que o médico veterinário terá a oportunidade de trabalhar quando ele for responsável, então, pela área de alimentos, seja como controle de qualidade, seja como um produtor, seja como uma assistência técnica a produtores, seja como parte de inspeção ou mesmo de fiscalização. Então, os derivados lácteos são os leites fermentados, como o iogurte, a bebida láctea, que é muito comum a gente ver, né, do aproveitamento do soro do queijo, né, se vende nos mercados muita bebida láctea, a nata, a manteiga, os sorvetes, as sobremesas lácteas, que a gente vê aqueles flans no mercado, as batidas. Aí a gente tem ainda alguns subprodutos como caseinatos e lactosoros, que são utilizados bastante também na indústria de panificação, por exemplo. A gente tem os queijos, que podem ser moles, semi-moles ou duros. A gente vai ter também os produtos carnes e seus derivados, onde a gente pode ter o consumo então da carne fresca e pode ter então os produtos carnes, que podem ser frescos, como por exemplo uma linguiça, um quibe, uma almôndega, algum produto curado, como por exemplo o presunto cru, os produtos salgados, como por exemplo o charque, a carne seca, aqueles produtos também maturados. E aí a gente vai estar falando de diversos produtos, como os fermentados, que é o caso do salame, entre outros. Aqui eu trago então alguns produtos derivados carnes, né, alguns subprodutos, como por exemplo, aqui a gente tem um frescal, que é uma linguiça, aqui a gente já tem uma linguiça que não é frescal, para vocês verem que há essas diferenças. Aqui a gente vai ter um presunto cru, aqui a gente tem um presunto cozido, um apresuntado, um charque, uma copa e um salame. E aqui em cima ainda um bacon. Então, é uma variedade muito grande de derivados carnes. Em relação aos pescados, a gente vai trabalhar aí com peixes, crustáceos, moluscos, então é muito vasta a quantidade de alimentos derivados de pescado. Eles podem ser marinhos, podem ser de água doce, podem ser migratórios. Eles podem ser vendidos frescos, salgado, defumado, que nem a gente costuma ver o bacalhau, pode ser através dos escabeches, de conservas, semiconservas, como o atum, a sardinha, ou as suas ovas. Também conhecido como caviar, mas no caso aqui para nós são ovas, porque caviar é específico de uma espécie. Quando a gente fala de ovos e derivados, a gente está falando então de vários tipos de ovos, podem ser ovos de aves, de frango, aves de galinha, ovos de codorna, ovos de ema, então varia também com cores, né? O ovo branco, o ovo vermelho, ele pode ser também vendido de uma forma derivada, como ovo líquido congelado ou como ovo desidratado, como albumina. Quando a gente fala do mel, a gente está falando então a gente vai vender então o mel sua denominação de origem, né? Se ele é um mel de árvores frutíferas, né? Daí tu sempre usa a denominação. Tu pode ter a geleia real, né? Como derivado, pode ter o própolis dentro dos produtos derivados de mel. E quando a gente fala então desses produtos de origem animal, a gente sempre busca o histórico, porque a gente sabe que
na antiguidade. Então, haviam caçadores e pescadores, então os produtos de origem animal eles eram obtidos através da caça ou da pesca, e existia então dois lados bem distintos, que seria a abundância e a escassez. Então, existia épocas do ano que tinha uma abundância de animais para serem caçados e tinha épocas que existia uma escassez. Então, isso variava muito a disponibilidade. Então, tinha épocas que eles tinham muito alimento e épocas que não tinha. Então, eles tinham criações de animais, começaram a domesticar animais através da criação de cabras, ovelhas, e também passaram a cultivar alimentos, como grãos, por exemplo. E isso foi então aumentando a disponibilidade e o abastecimento quando existia então escassez de animais para caça ou dificuldade de pesca, conforme o período do ano que se encontrava, e assim então surgiu historicamente os alimentos. Então a gente tem que entender sempre que os produtos de origem animal eles têm um elo entre a produção de matérias-primas e o que o meu consumidor irá consumir. A gente tem que sempre fazer essa relação para que a gente consiga trabalhar de uma forma sustentável e lucrativa. Para finalizar, então, eu deixo aqui a definição de um alimento, que é toda a porção de nutrientes utilizados por seres vivos como fonte de energia para a realização de suas funções vitais, como manutenção, crescimento, reprodução e reparação, e que os nutrientes podem ser classificados em macro e micronutrientes, e que é muito importante a gente saber que os produtos de origem animal estão entre os alimentos mais saudáveis do mundo, onde a gente sabe que o alimento mais saudável considerado é o leite materno, e em segundo lugar a gente tem o ovo. Lembrando que a legislação brasileira relativa à inspeção de produtos de origem animal está descrita no Regulamento de Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de Origem Animal, o RISPO-A, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que é o MAPA. Esses serviços de inspeção de produtos de origem animal no Brasil são de responsabilidade do MAPA e das Secretarias de Agricultura, sendo que a gente considera o SIM, que é o Serviço de Inspeção Municipal, quando ele é realizado pelas Secretarias Municipais de Agricultura, por exemplo, aquelas produções coloniais vendidas dentro do próprio município. A gente vai ter o CIE, que é o Serviço de Inspeção Estadual, que são realizados por secretarias estaduais de agricultura, como por exemplo a CIAPEC. Temos ainda o Serviço de Inspeção Federal, que é o CIF, que é realizado pelo MAPA exclusivamente, que é aquele então para produtos que irão ser exportados ou vendidos entre estados. Já a fiscalização então no comércio varejista, ou seja, em supermercados, em açougues, ele compete à Secretaria de Saúde, através da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que é a Anvisa, e é muito importante que se saiba que quando a gente está falando então de produtos de origem animal, a gente tem que conhecer a importância do selo, seja do CIF, do CIE ou do SIM, ou mesmo o SUSAF, que é um produto da agroindústria familiar, que ele trabalha dentro do Serviço de Inspeção Municipal e que vem sendo fortemente desenvolvido no nosso estado e que é muito positivo no sentido de haver então esses produtos principalmente coloniais ou esses produtos da agricultura familiar com fiscalização, seguindo legislações corretamente e trazendo então o desenvolvimento e também sustentabilidade dentro da agroindústria familiar. Eu agradeço a atenção de todos e deixo aqui então essa mensagem da importância do médico veterinário, né, a importância do estudante de medicina veterinária ter conhecimento da sua participação e da sua relevância dentro da cadeia de alimentos, de quão necessário é que nós trabalhemos nessa área para que os produtos de origem animal tenham qualidade, tenham a fiscalização adequada por pessoas com formação para isso, né? Então, fica aqui esta mensagem e o convite de conhecer, então, o programa de pós-graduação em Ciência e Tecnologia de Alimentos da Universidade de Santa Maria
E meu muito obrigada.